Você já sentiu que o mundo parou por causa de uma dor? Quando perdemos alguém, o coração pesa e tudo parece sem cor. Mas nos Salmos, Deus deixou palavras que abraçam a alma. Davi, mesmo sofrendo, escreveu: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Essas palavras são um lembrete. Você não está sozinho. A dor passa e Deus caminha com você. Vamos juntos encontrar consolo e força nesses salmos? Vamos louvar a Deus. Mas antes, apenas confere se você já está inscrito no canal, porque os próximos vídeos serão uma série de conteúdos que vão aproximá-lo de Deus. Salmo 23. Sabe quando a gente está com medo, triste ou se sentindo perdido, como se estivesse num lugar escuro, sem saber para onde ir. Todos nós passamos por momentos assim. E, nesses momentos, o que mais queremos é alguém que segure nossa mão e diga: Calma, eu estou aqui com você. Davi, aquele pastor de ovelhas que virou rei, também teve dias assim. Ele enfrentou perigos, fugiu de inimigos, chorou muitas vezes, mas aprendeu uma coisa muito importante: Deus cuida da gente como um pastor cuida das suas ovelhas. Ele guia, protege, alimenta e nunca abandona. O Salmo 23 é como uma carta de amor e cuidado que Davi escreveu para lembrar a si mesmo e a todos nós que, mesmo nos dias mais difíceis, Deus está do nosso lado. Então agora, feche os olhos por um instante, respira fundo e deixe essas palavras entrarem no seu coração. Vamos juntos ouvir o Salmo 23. Salmo 23. Deus é quem cuida de mim, como um pastor cuida das suas ovelhinhas. Com Ele, eu tenho tudo o que preciso. Não me falta nada. Ele me faz descansar em lugares calmos, como um campo verdinho, cheio de paz. Me leva para perto de águas tranquilas, onde meu coração pode respirar melhor. Quando estou cansado ou triste, Ele me dá forças de novo. E me mostra o caminho certo, porque Ele é bom e justo. Mesmo que eu passe por momentos muito difíceis, como se eu estivesse num vale escuro e assustador, eu não fico com medo, porque eu sei que Ele está comigo. Ele me protege e me abraça. Isso me deixa em paz. Enquanto meus inimigos me olham com raiva, Deus me prepara uma mesa e cuida de mim com carinho. Ele me honra, como se dissesse: Esse é meu filho querido. Eu sei que a bondade e o amor dele vão me acompanhar todos os dias da minha vida. E no final de tudo, eu vou morar com Deus para sempre. Você sentiu como esse salmo parece um abraço? Davi não escreveu isso num dia ensolarado e tranquilo. Não. Ele passou por muitos momentos difíceis. Teve que fugir, se esconder em cavernas, foi traído, sentiu medo de morrer. Mas mesmo assim, ele dizia: Deus cuida de mim. Eu não estou sozinho. É como aquela vez em que uma criança se perdeu por um instante no mercado. Ela olhou para o lado, não viu a mãe, e o coração disparou. Mas quando a mãe apareceu e segurou sua mão, tudo mudou. A criança ainda estava no mesmo lugar, mas agora com a mão da mãe segurando firme. Ela se sentia segura. O Salmo 23 é isso. A vida continua com seus desafios, mas quando Deus segura a nossa mão, a gente tem coragem para continuar. Mesmo no vale da sombra da morte, como Davi escreveu, o medo diminui, porque a presença de Deus acalma o coração. Talvez hoje você esteja passando por um vale escuro também. Uma perda, uma tristeza, uma dúvida, mas Deus está aí com você. Ele não foi embora. Ele está preparando um tempo de descanso, de refrigério, de vitória, porque o cuidado dele nunca falha. E se você acha que Deus só está presente quando tudo vai bem, espera só até ouvir o próximo salmo. No Salmo 34, Davi mostra que até no meio da dor, a gente pode encontrar alegria, força e livramento. Então respira e vem comigo para o próximo passo nessa caminhada de fé. Agora, vamos seguir para o Salmo 34, um salmo que é como um raio de sol, mesmo em um dia nublado. Davi, que escreveu o Salmo 23, também escreveu este, mas agora ele está falando sobre como Deus pode transformar nossa dor em alegria, como Ele pode nos livrar dos nossos medos e nos dar força para seguir. Davi não estava em um momento fácil quando escreveu esse salmo. Ele estava fugindo de pessoas que queriam fazer mal a ele, estava em perigo, se sentindo sozinho e com medo. Mas no meio de tudo isso, ele teve uma experiência tão profunda com Deus que não podia deixar de contar a todos. Ele disse:
Eu clamei a Deus e Ele me ouviu. Ele me livrou de todos os meus medos. Davi sabia que, por mais escura que fosse a noite, o amanhecer sempre viria. E ele nos ensina que, quando buscamos a Deus com o coração aberto, Ele sempre nos escuta e nos resgata, mesmo nas situações mais difíceis. Você já teve um momento em que sentiu que não podia mais continuar, mas algo dentro de você te deu forças? Isso é Deus, sempre conosco, nunca nos abandonando. Agora, vamos ouvir o Salmo 34 e sentir a presença de Deus que nos protege, nos fortalece e nos liberta. Salmo 34. Eu vou louvar a Deus o tempo todo. Minha boca sempre vai falar das coisas boas que Ele fez. A minha alma se alegra em Deus, porque Ele me ouviu quando eu pedi ajuda. Se alguém está triste ou com medo, que venha ouvir o que Deus fez por mim. Ele me respondeu quando eu chamei. Me livrou de tudo que me fazia sofrer. Quando você se sente com medo, lembre-se de Deus. Ele está perto. Ele cuida de quem confia nele. Deus guarda aqueles que são honestos e fazem o bem. Ele os protege de todo o mal. Os pobres e aflitos clamam a Deus, e Ele os escuta, salvando-os de todas as suas dificuldades. Os anjos de Deus cercam aqueles que o temem, e os livram de qualquer perigo. Prove e veja como é bom confiar em Deus. Quem busca a Deus não vai se arrepender. Os jovens podem se cansar e ficar fracos, mas quem confia em Deus se fortalece a cada dia. Deus cuida de seus filhos. Não deixa nenhum passar por necessidade. Ele está sempre perto, pronto para ajudar. E se você fizer o que é certo, Ele vai te dar paz. Sabe quando você está com medo e alguém segura sua mão e te diz: eu estou aqui, vai dar tudo certo? Isso é o que Deus faz por nós. O Salmo 34 é como uma lembrança de que, quando clamamos a Deus, Ele está sempre perto, pronto para nos ajudar. E não importa o tamanho do nosso medo ou da nossa dor, Ele nunca nos abandona. Davi, que escreveu esse salmo, sabia exatamente o que era se sentir perdido e sozinho. Ele passou por momentos em que teve medo até da própria vida, mas ele nunca deixou de confiar em Deus. E olha só o que ele aprendeu. Deus está com quem o busca. Não importa se somos pequenos, fracos ou parece que tudo ao nosso redor está desmoronando. Deus cuida da gente, nos livra das dificuldades e nos dá força. Uma vez, eu ouvi uma história de uma criança que se perdeu no supermercado. Ela começou a chorar, achando que não ia encontrar a mãe de novo. Mas, de repente, a mãe apareceu, com os braços abertos, e a criança correu para ela. Era só o que ela precisava para sentir segurança de novo. Deus é assim para nós. Mesmo quando nos sentimos perdidos, Ele sempre vai nos encontrar. Agora, é hora de lembrar que, quando buscamos a Deus de coração, Ele nunca falha. Ele nos escuta, nos ajuda e nos dá paz, mesmo quando o mundo parece complicado. E falando em paz, no próximo salmo, o Salmo 147, vamos ver como Deus cuida de tudo ao nosso redor, até das coisas mais simples. Ele conhece cada um de nós, sabe dos nossos medos e nos dá forças para continuar. Pronto para o próximo passo? Vamos juntos mergulhar nesse salmo e ver como Deus é grande e amoroso. Enquanto louvo a Deus, peço que deixe seu amém nos comentários. Agora, vamos para o Salmo 147. Esse salmo é como uma música de acalanto para o coração. Sabe quando você se sente pequeno ou sem forças e começa a perguntar: será que alguém se importa comigo? O Salmo 147 nos lembra que, sim, Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. Ele conhece até os nossos pensamentos mais secretos e as nossas lutas mais silenciosas. Davi, que escreveu esse salmo, fala sobre como Deus cuida da criação, mas não apenas as grandes coisas, como o céu e as estrelas. Ele também cuida de nós, em nossa fragilidade, em nossa dor e em nossa alegria. Você já reparou como Deus está em tudo? Até na natureza, nas flores, no vento, tudo fala do seu cuidado. Eu gosto de pensar que, assim como um pai ou uma mãe que cuida com tanto amor do filho, Deus cuida de nós da mesma forma. Ele conta as estrelas. Ele sabe como cada uma delas brilha. E se Ele cuida até disso, imagina o quanto Ele cuida de você. Vamos ver o que mais Davi nos ensina no Salmo 147. Por quê? Quando entendemos o tamanho do cuidado de Deus, o nosso coração se enche de paz. Salmo 147. Louvem a Deus.
É bom cantar para ele, porque ele é maravilhoso e cheio de amor. Deus constrói a cidade de Jerusalém e cuida de todos os seus habitantes. Ele cuida dos que estão tristes e quebrados, e cura os corações machucados. Deus conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Elas brilham porque ele as fez com tanto carinho. Nosso Deus é grande e poderoso. E, ao mesmo tempo, ele cuida de nós com amor. Ele não olha apenas para as coisas grandes, mas também para as pequenas, como os pássaros que voam no céu. Ele dá comida aos passarinhos, porque ele os ama. Deus nos dá força, e quando estamos fracos, ele nos levanta. Ele sabe tudo sobre nós e nunca nos abandona. Quando a terra está cheia de neve e gelo, Deus manda a sua palavra e tudo começa a derreter. Quando ele fala, as águas se agitam e as árvores começam a crescer novamente. Deus se agrada das pessoas que o temem, que confiam em seu amor e poder. Ele dá paz e nos abençoa com a sua bondade. O Salmo 147 é como uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está cuidando de nós. Sabe, quando a gente olha para o céu e vê as estrelas brilhando, é fácil imaginar que Deus, com seu poder incrível, está cuidando de tudo. Mas Ele não cuida só das coisas grandiosas. Ele também cuida de você, de mim, de cada pedacinho da nossa vida. Eu me lembro de uma história que ouvi uma vez. Era de uma criança que estava triste porque havia perdido seu brinquedo favorito. Ela procurou por toda parte, mas não encontrou. Então, ela começou a chorar. E sabe o que aconteceu? A mãe, que estava observando tudo de longe, se aproximou, com paciência e amor, ajudou a filha a procurar de novo, até que encontrou o brinquedo. Foi um alívio tão grande. E naquele momento, a criança entendeu que a mãe estava sempre ali, cuidando, mesmo quando parecia que ela estava sozinha. Assim é Deus. Ele não só cuida das estrelas e da natureza, mas Ele cuida de nós, nos cura quando estamos tristes e nos dá força quando sentimos que não podemos mais. Ele conhece cada um de nós, e mesmo quando achamos que ninguém está vendo, Deus está ali, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Agora, se você está se perguntando, como posso confiar tanto assim em Deus? O Salmo 147 nos lembra que, ao temer a Deus e confiar em seu amor, Ele nos traz paz, como uma brisa suave depois de um dia quente. E falando em confiar em Deus, no Salmo 116 vamos ver como Davi expressa gratidão por tudo que Deus fez por ele. Ele nos ensina que, quando Deus nos salva, a nossa resposta deve ser de gratidão e amor. Vamos mergulhar nisso no próximo Salmo e ver como podemos retribuir o amor de Deus em nossa vida. Pronto para o próximo passo? Vamos juntos! Estamos quase ao final do vídeo, mas antes que finalizemos percebi que você ainda não deixou seu like nesse vídeo. Isso é muito importante para que o YouTube continue a te entregar nossos conteúdos e assim continuemos louvando juntos ao Senhor. Portanto, já deixa o like nesse vídeo. Muito obrigado e que o Senhor o abençoe. Continuando. Agora vamos para o Salmo 116, que é como um grito de gratidão do coração. Sabe aquele momento em que você sente que Deus fez algo tão incrível por você, algo que você não sabe nem como agradecer? É isso que Davi compartilha conosco nesse salmo. Ele viveu uma situação difícil, onde a vida parecia estar por um fio, e foi nesse momento de desespero que ele experimentou o cuidado e a salvação de Deus de uma forma tão profunda que não conseguiu guardar para si. Imagina que você está muito doente ou com medo, sem saber o que fazer. De repente, você recebe uma ajuda inesperada, alguém chega e te levanta. E aquela pessoa não apenas resolve seu problema, mas também te faz sentir amado e cuidado. Davi viveu isso. Ele clamou a Deus em seu sofrimento, e Deus o ouviu, o livrou e o restaurou. E, ao perceber isso, ele não conseguiu mais se calar. Ele precisava dizer para todo mundo: Deus me salvou, Ele é bom, Ele é fiel. A mensagem do Salmo 116 é que, quando Deus nos salva de uma situação difícil, a nossa resposta deve ser de um coração cheio de gratidão. Davi nos ensina que não é apenas sobre pedir ajuda, mas sobre reconhecer que, quando Deus nos ouve e nos livra, nossa vida se torna um reflexo dessa graça e amor. E como será que podemos retribuir o amor de Deus? O Salmo 116 nos mostra o que Davi fez, e pode ser um exemplo para todos nós. Então,
Prepare o coração, porque estamos prestes a ver o quanto a gratidão verdadeira pode transformar a nossa caminhada. Salmo 116. Eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha oração. Ele me ouviu quando eu gritei por ajuda, e Ele me deu atenção quando estava em apuros. Eu estava quase morrendo. Sentia um medo tão grande, mas o Senhor me ajudou. Ele me salvou e me deu uma nova chance. Agora, eu vou confiar no Senhor, porque Ele é bondoso e justo. Eu estava com muito medo, mas Ele me deu paz. Eu estava triste, mas Ele me trouxe alegria. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Eu vou contar para todos o quanto Ele é bom. Eu vou cumprir as promessas que fiz a Ele, porque Ele me salvou de tanto sofrimento. Senhor, eu te amo porque me ouviste. Eu te louvarei por toda a minha vida, porque Tu és meu refúgio e minha força. O Salmo 116 é um verdadeiro grito de gratidão. Imagina um momento em que você se sente tão perdido, tão sem forças, que pensa, eu não sei como vou sair dessa. Davi, ao escrever esse salmo, estava exatamente assim. Ele passou por uma situação difícil, quase como se estivesse prestes a perder a vida. Mas, no meio do medo e da dor, ele sentiu o poder e o cuidado de Deus. E, sabe o que é mais bonito nisso? Ele não guardou esse milagre só para ele. Ele quis contar para todo mundo o que Deus fez por ele. Eu me lembro de uma história que ouvi de uma criança. Ela estava com medo de um exame importante na escola e sentia que não ia conseguir. Mas, no dia do exame, a mãe dela disse, eu estarei com você. Você não está sozinho. A mãe a acompanhou até a sala, deu aquele abraço de força e ficou esperando lá fora. Quando a criança terminou, ela se sentiu segura e confiante, porque sabia que a mãe estava com ela. E, ao sair da sala, ela não parava de contar a todos como a mãe foi seu apoio naquele momento difícil. É assim que Davi se sente no Salmo 116. Quando ele estava desesperado e sem esperança, Deus apareceu para ele como um amigo fiel e o salvou. Agora, Davi não consegue mais esconder o quanto Deus é bom e justo. Ele quer gritar ao mundo, Deus me ajudou, e Ele pode ajudar você também. A gratidão de Davi não é só sobre palavras, mas sobre uma vida que reflete o amor de Deus. Quando Deus nos dá um respiro, nos dá uma nova chance, nossa resposta deve ser de fé e louvor. Davi nos ensina algo muito simples. Quando Deus nos livra de um perigo ou nos ajuda em um momento difícil, a nossa vida deve ser uma forma de agradecer a Ele. E não é só com palavras, é com nossas ações, com nosso coração, com nossa confiança em Sua bondade. Agora, vamos refletir. Deus já fez algo por você que te fez sentir grato? Como você pode retribuir esse amor? Lembre-se, o Senhor está sempre pronto para nos ouvir e nos salvar. E, assim como Davi, nossa resposta de gratidão deve ser de um coração que confia e louva a Deus, não importa as dificuldades. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo os próximos vídeos. Até o próximo vídeo e não se esqueça de deixar o seu amém nos comentários. E clique no botão do joinha se tiver gostado do vídeo.